Olá, povo Terena, lideranças, Cacique Mateus, Samuel, que me solicitaram que eu fizesse novamente uma narrativa para eles terem online, porque pegaram só um pedaço da reunião online ontem e eu me comprometi em fazer isso, então vamos lá. Primeiro vamos na FUNAI. A FUNAI, no meu ponto de vista, as coisas evoluíram muito. Ela pediu 30 dias para entregar a documentação da aldeia Coponeti. Eu achei isso maravilhoso, porque a gente solicitou há tão pouco tempo, né? E foi aí um empenho da aldeia do Cacique Zé Carlos com a FUNAI local aí de vocês, e as coisas lá já estavam bem adiantadas, então a gente só fez reforçar essa solicitação. Também ficou lá um plano de trabalho, né, que o Enóquio tem que, junto com a Ana, regularizar, ficar bonitinho, conforme a FUNAI gosta, né, e encaminhar urgente para eles, para que entre para a próxima safra. Também foi falado dessa questão do mau atendimento a vocês, como também foi falado sobre a questão aí do motorista e da funcionária da CTL, mas essa é uma coisa interna que as 4 aldeias juntos vão decidir. Mas assim, no geral, na FUNAI as coisas andou muito bem. E também é onde foi colocado, através do Dr. Paulo, juntamente com os caciques, a possibilidade de abrir negociações da sentença para o recebimento da sentença. Então agora tem que aguardar, até porque a eleição, essas coisas não se decidem. Estivemos no DENIT e lá ficamos sabendo o seguinte. É uma coisa que a gente já sabia também, porque em algum momento aí do passado, nas discussões aí, eu havia passado para o Dr. Paulo que estava sendo feito a concessão da rodovia, que isso tinha que ter notificação. Depois eu vou achar a mensagem que eu mandei para eles para enviar para vocês, e coloquei no grupo de vocês também. E daí agora, hoje, nesse exato momento, está fazendo algumas correções no protocolo de consulta de vocês, de gramática e ortografia, tirando o nome do instituto, conforme vocês já solicitaram, para encaminhar juntamente com a documentação para Via Brasil para uma reunião no dia 14, às 9 horas, na aldeia Coponeti, aonde também estamos já iniciando as tratativas para a logística do deslocamento de todo mundo. E também é onde fomos informados que o DENIT, ele não deixou de pagar os Terenas, pelo contrário, ele encaminhou o dinheiro para a FUNAI, onde foi desviado 40 milhões de reais, para ser exatos, não só dos Terena, né, lógico, dos Panará e Caiapó, etc. E esse dinheiro, quem não recebeu foi os Terenas. E onde a gente conversou, e eu inclusive eu disse ao DENIT que quem paga errado paga 2 vezes, né? E nós vamos já pedir que façam uma denúncia crime contra a FUNAI pedindo prestação de conta desse dinheiro. Esse dinheiro não deveria ter ido para a FUNAI, deveria ter ido para a conta dos povos do povo Terena, Panará, etc. e tal. Então, assim, os entes do governo têm que parar com esse negócio de achar que os povos têm tutela de FUNAI, porque o povo indígena não tem mais tutela de ninguém, são capazes de gerenciar o seu dinheiro, de fazer suas compras e pagar suas contas. Bem, fomos à PGR, onde falamos de todos os assuntos, do mau atendimento da FUNAI, em detrimento de um, em detrimento do outro, pouco caso, o abandono que o povo Terena vive aí nas terras Iriri, da falta de estrada, assim como falamos na FUNAI, falamos aí também. E é onde pedimos ajuda também com a doutora Eliane, onde o doutor Paulo reforçou o pedido de ajuda para o processo. E fomos lá onde está o processo de vocês, lá no desembargador Gilmar, falamos com o senhor Enóquio, que é o assessor do senhor Enóquio.
Bem, a visita em si já está dando resultado, porque o processo foi encaminhado ontem para a promotoria pública, porque como o próprio Nóquio repetiu por 2 vezes, ele achava que o Dr. Paulo estava entrado no processo há mais tempo, mas não tinha, ele entrou em abril, dia 4 de abril para ser precisa, e foi para o Ministério Público. O Ministério Público tem que dar o parecer dele a respeito da entrada de advogados, né? E depois vai para o desembarcador. O parecer de sim ou não do desembarcador, dos promotores públicos não impede a decisão positiva ou negativa dos desembarcadores, do colegiado. E a sentença de vocês sabem, são os 10 milhões de indenização por dano moral de 2017, que logicamente deverá ser reajustado com todas aí a carestia que houve nesses últimos anos. E tem a reintegração de posse de 30 mil e poucos hectares de terra, porque vocês tinham direito de ter 50 mil hectares de terra. Desses 30 mil de terra está aí invadido por N fazendeiros que tem lá petição em quase todo o processo, tentando aí não deixar vocês ficarem com essa terra. Mas a sentença é de vocês, a FUNAI tem que ou reintegrar ou pagar em dinheiro isso, tá? O Dr. Paulo comentou lá na frente do senhor Enoque, na presença dos caciques, que conhecia os fazendeiros que estão aí na terra, Iriri, e que se fosse de interesse dos caciques, abriria negociação com esses donos de terra para indenizar o povo terena. E, logicamente, o Ministério Público tem que optar sobre isso. E vocês, lógico, têm que aceitar. Porém, a doutora Eliana, da PGR, tinha se prontificado a falar para agilizar o andamento do processo, e assim ela fez. Tanto é verdade que o processo já andou, estava ali parado, e com a entrada da petição da doutora Eliane pedindo para que o processo andasse, porque os caciques tinham solicitado isso lá, o processo andou e foi para o promotor público. Está concluso para o promotor público fazer seu despacho, com pedido de emergência. Então, nós estamos em eleição, nós sabemos que os órgãos públicos federais, estaduais e municipais não vão funcionar na segunda-feira, por conta de resultado de eleição, apuração, urna, esse tipo de coisa. Então, na terça-feira, esses entes queridos retornam ao seu trabalho, e eu acredito que na semana que vem vai ter novidades a respeito desta sentença. Lembrando que a negociação das terras prevalece a vontade de vocês de negociar com os fazendeiros ou não, tá? Em relação à Via Brasil, estou fazendo a correção ortográfica da documentação, né? E com certeza, e vou enviar ainda hoje, na hora que eu enviar para eles, envio para vocês também. Eu já estou com um celular do engenheiro responsável pelo componente indígena. Eu detesto essa palavra componente indígena, porque vocês não são componente, vocês não são um objeto, vocês são seres humanos com dor, com sangue vermelho, etc. e tal. E eu acho essa palavra horrorosa, mas no escopo das empresas geralmente está lá componente, né? Fazer o quê? Ele foi atencioso comigo no WhatsApp e acredito que ele vai continuar atencioso comigo. Bem, eu vou enviar para eles todos com cópia para NTT, que foi quem homologou este contrato da concessão, e também para o Ministério Público, né? Para que o Ministério Público tenha ciência, inclusive estendendo o convite para que no dia 14 estejam presentes. Bem, é isso. Se caso ficou alguma coisa que não entenderam, é só passar uma mensagem do WhatsApp, que a gente tá meio corrido, mas dentro das possibilidades a gente vai retornando, ok? Obrigada, um abraço.